Depois da apresentação do Roosevelt, nós teremos um intervalo, e depois do intervalo, então, as perguntas de todos vocês sobre este semear. Eu anuncio agora Roosevelt já. Tudo bem? Tudo. Se alguém tiver com sono e quiser assistir a palestra em pé, pode ficar à vontade. Esse tema, que de certa forma conclui nossas reflexões, ele é oportuno. Ele é oportuno porque, de tanto falar em fluidos, em sintonia, em atração ou não deles, fica naturalmente a questão prática. E agora? Vou para a vida vivo, mergulhado num oceano de fluidos, influenciados por mim e pelos que estão à minha volta. Se fosse só por mim, estava tudo resolvido, mas nós estamos aqui, um conjunto de pessoas, e aí começa o problema. O que ele daria à vida não significa nada para ele. O que é importante para ele, ela não dá valor. O que para ele é o mais importante, para ela outra é vulgar. Junta toda essa gente num lugar e fala: pessoal, vamos viver em paz. E aí nós percebemos o tamanho do desafio. Porque nós somos seres influenciáveis, e isso não é novidade. E nós nem precisamos ficar dentro do universo espírita para chegar a essa conclusão. No dia a dia, vocês, assim como eu, estamos andando pela rua e encontramos as pessoas, e aí o dia decorre mais ou menos bem de acordo com as pessoas que a gente encontra. Né? Porque às vezes você está indo, você encontra alguém e começa assim para você: está tranquilo, está normal. Mas o que você tem? Está amarelo? Está doente? Está com algum problema? E a gente não estava. Mas conforme ele vai falando, a gente vai já dando uma curvada, né? Esse gente está estranho, gente, né? Que já começa a tomar a forma do indivíduo, né? E a hora que ele sai, você assim: gente, não tem um espelho para mim, que você vai conferir agora, porque ele fala com tanta segurança, né? E o inverso também é real. Às vezes está meio acabado, meio para baixo, né? O Grêmio perdeu, né? Aí você está meio desanimado, de repente você encontra alguém e fala assim: o que você tem? Está bonito, está forte, hein? Nossa, faz tempo que eu não disse, está muito bem, hein? E a gente que não estava, agora está. E a gente vai se permitindo influenciar por aquela realidade. E dá para ter uma visão do que significa a obsessão. Um elemento espiritual ocioso, ele tem tempo, diferente do que a gente pensa, né? A gente inverte tudo, né? Quando alguém morre e fala: nossa, ainda descansou. Só se for perverso, porque se não for, vai trabalhar. Agora que começa, está descansando aqui, raspando pela terra, né? Agora que começa, a vida é lá. Então, espírito perturbado, ele tem uma coisa muito interessante: tempo. Então, se a gente encontra 10 minutos com alguém e ele nos influencia, você imagina um espírito que tem tempo para ficar do teu lado, te sugerindo ideias, pensamentos, modos de ver a vida, o que isso não pode fazer conosco. E aí nós ficamos mergulhados numa... que tudo na vida é de ponta cabeça. Né? Tudo é uma contradição. Por exemplo, você aprende na escola que tem que é uma coisa abstrata. É o que você não pode pegar. Né? Felicidade é abstrato, paz é abstrato, amor é abstrato. O que é concreto? O que você pega. Não é assim que aprende na escola? Escada é concreto, cadeira é concreto, tudo é concreto. E na vida real? Tudo inverso. Amor é concreto, paz é concreto, felicidade é concreto. O mês é abstrato, o tempo acaba com tudo. Cadeira, tudo que é abstrato. E a mesma coisa acontece com os valores espirituais.
Quando nós vamos nos deixando permear por essas ideias, vai ficando tudo meio trocado. E aí, chamando a prática, nós percebemos com tudo isso que foi falado, e dando até sequência, a Beth acabou de dizer, de que muitas vezes nós espíritas encontramos na doutrina um manancial fantástico e somos tão tristes como aqueles que não encontraram nada. E aí fala, opa, alguma coisa está errada. Encontrei Jesus, tenho contato com o Evangelho e caminho tão abatido quanto aqueles que não encontraram. E aí eu vi uma situação interessante. Na época do Carnaval, nós fizemos um encontro, né, espírita na nossa casa lá, isso há muitos anos. E aí só, vamos fazer, quem que vai? Eu falei, terça de Carnaval é bem perigoso, cidade pequena ainda, é perigoso, né? Porque tem muitos centros assim que não vai nem gente, que dirá no Carnaval, né? E aí para tentar, quando marca esses encontros, que vai pouca gente na palestra, os dirigentes, coitados, né? Para tentar influenciar a gente, que o trabalho não será mal feito, ele ainda fala assim, nossa, viu, irmãos? Poucas pessoas, né? Mas desencarnado está assim, ó, né? Eu não falo nada, mas eu penso, se nem os vivos vierem. Então assim, vamos fazer então encontro. Carnaval, terça de Carnaval, já pensei, quem que vai nesse negócio? Rapaz, cidade pequena, o centro já era pequeno, pode marcar, vamos trabalhar. E aí, estávamos reunidos, alguns jovens, 15 pessoas mais ou menos, estava lá para fazer a palestra, um encontro com eles, terça de Carnaval, cedo. De manhã, tá bom, vamos trabalhar. Aí, 8 horas da manhã começou o encontro. Estava lá, de repente, eu tive uma visão interessante. Na porta do centro apareceu uma criatura iluminada, brilhava. Ela, conforme ela foi entrando, eu achava que era espírito de luz, mas não era purpurina e brocal. Porque ela vinha direto do baile. Então acho que ela tomou um banho correndo. Esse negócio de brocal não sai daqui, você viu? Não sai desse negócio. Então ela vinha andando e brilhando. Aí eu fiquei olhando, disse, gente, eu nunca vi nada para ser dessa vez. Aí vi que não era. Aí eu já me recompus, continuei com o estudo. Ela chegou andando devagar, meio mancando. E a gente que é espírita não tem o hábito de reparar na vida dos outros, né? A gente faz a análise comportamental do espírito. Aí eu comecei a ver ela vir entrando, cabelo molhado, e foi montando a minha cabeça, né? Veio direto do baile, tomou um banho e veio correndo. Estava lendo. Aquele monte de brocal na cara, meio disfarçado. Chegou, bom dia, sentou, andando, mancando. Aí eu olhei pro pé dela, parecia um pão de casa inchado, né? Mas eu discretamente fingi que nem vi. Fizemos um estudo todo, aquele negócio. No final, que final de palestra é perigoso, são os comentários, quando acabar vai todo mundo embora rápido. A panelinha última é tudo que não pode falar do evento inteiro, a gente fala naquela hora. Aí acabou, foi cada um embora para sua casa, que o negócio ficou, foi um grupinho pequeno, aí a gente não resiste, né? Aconteceu com o seu pé? Ah, você reparou? Quase não, mas agora que eu fico sentando assim, pois é que eu fui no Carnaval ontem, nem tinha reparado. E estava bom lá? Nossa, você não sabe o que você perdeu. Estava ótimo, mas estava sensacional. Ah, é? Você não sabe o que você perdeu. Imagina, lá estava sensacional. Tinha tanta gente, mas tanta gente. Pisaram tanto no meu pé, mas estava ótimo. Se vai ter ruim, ela morria, então. São padrões do que é bom e do que é ruim. Aí, e ela contava feliz. E o pessoal que não foi, estava estudando direto no curso, abatidos. E alguma coisa está errada. Ela encontrou mais felicidade no baile do que nós no centro. Alguma coisa está errada nesse negócio, mas ela devia ser assim, né? Então é aí que nós começamos a ver a questão da influência. Nós somos influenciados, sim, mas por aqueles que elegemos. Porque senão não faz sentido. Estar no ambiente espírita, estar na casa espírita e ouvir a mensagem dos espíritos sem entender de
que é para nós, é uma transformação, é a oportunidade do homem velho com o homem novo, que você vai sair diferente, se não houver essa empolgação, não adianta. Por isso que tem muitas casas espíritas profundamente tristes. Tristes. Não pode fazer um monte de coisa, são casas cheias de limitações, as pessoas... E aí, assim, na nossa casa não tem jovem. Não, isso, porque são casas muito tristes. Então é natural que nós comecemos a entender que nós vivemos no oceano de fluidos, que nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo, e desta forma, a questão é tomar posse da nossa própria vida. E para seguir na mesma toada, temos uma contribuição ainda da mesma obra da Gênesis, que diz o seguinte: a esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias, ninguém penetra aquele negócio, pessoa é fechada, outras com as quais a combinação, quando falamos a respeito de fluidos e de convivência, essa palavra é a palavra-chave. Combinação só se opera por um esforço da vontade da parte delas. Outras, finalmente, com que a combinação dos fluidos se efetua tão natural e simplesmente. Nós estamos andando pelas ruas e vamos tendo contato com as pessoas e naturalmente com as suas emanações fluídicas. E paralelo a isso, vamos estabelecendo ligações que nós vamos levando depois há muito tempo. Aí você acaba dando contato com algumas pessoas que não vê mais durante muitos anos, mas prosseguem sendo seus irmãos. E aquelas que estão no seu dia a dia e pouco significam. Segredo, combinação de fluidos. Algumas pessoas são fechadas, refratárias e nada lhes penetra o coração, enquanto que outras são abertas o tempo todo. A grande resposta: como viver num mundo cheio de fluidos diferentes e conseguir caminhar sem ser contaminado por eles? E a primeira resposta, a primeira questão seria essa: você é o quê? Influenciador ou influenciado? E elas vão separando em grupos já. É verdade que nós somos os dois, mas existem algumas características marcantes para cada um de nós. Ou nós influenciamos o nosso meio, ou nós somos influenciados por ele. Vou dar um exemplo. Você conhece o Estraga Festa? Conhece ou não? Tem uma rodinha conversando animada ali, ele chega e esparrama a roda, né? Ele já vai cada um para um canto, já dá errado. Já viu isso ou não? E muitas vezes isso acontece e somos nós. Às vezes não, é que o assunto dele é ruim. Não, o assunto dele é proporcional aos fluidos dele, porque ele os qualifica. Isso vai sendo uma assinatura vibratória. Aí não tem, falou dele, a gente lembra o quê? Não lembra o assunto, mas guarda a vibração dele que nos incomoda. E aí nós vamos nos fechando nos grupos. Então, quando nós estamos caminhando pela vida, a questão é: hoje vocês vieram aqui para esse evento, poderia ser qualquer outro. Vocês influenciam ou são influenciados? Na maior parte do tempo, porque fazemos as duas coisas. Aí você fala assim: eu sou influenciado a maior parte do tempo. É bom orar bastante. Porque quem anda contando com os eflúvios exteriores, não sabe onde vai. O que é o ideal? É você ser o elemento influenciador. E isso já é um significado de ter tomado a posse de si mesmo. Então, por exemplo, o indivíduo que é mais influenciado, ele fala assim: eu não vou na casa do fulano de tal, porque lá a vibração é ruim. O indivíduo influenciador, ele fala: eu não vou na casa do fulano de tal, porque lá é ruim, e só eu consigo alterar o ambiente que está lá. Porque ele carrega com ele a sua atmosfera, é capaz de influenciar as outras pessoas. E isso sim é a grande função, principalmente do líder. Porque ele consegue pegar um grupo de pessoas desanimadas e motivá-las. Porque ele é o elemento influenciador. E a mesma coisa acontece conosco. Quando não nos comportamos assim, nada nos chega. E realmente ficamos vítimas dos fluidos à nossa volta. Dá um exemplo? Você vai no centro e ouve falar sobre bondade, caridade, honestidade, Jesus, e sai do centro transbordando de bons fluidos, confiante na vida,
mas é um elemento que se influencia com qualquer coisa. Aí você sai do centro, entra numa fila qualquer, está na fila do banco, por exemplo, está na fila do banco, tem alguém na sua frente, alguém atrás de você, e o da frente começa assim. Feia coisa, não? Vixe, continuar assim, você não vai parar, não. O que está atrás de você fala assim, ó, vi dizer que ano que vem piora. E você que está no meio fala, é verdade. Acabou de vir do centro, já perdeu tudo que consumiu ali. Pérolas aos porcos. Mais uma vez, diria Jesus. Então, estar na casa espírita compreende em nos alimentarmos e sair daqui com as nossas vibrações, os nossos fluidos, influenciar o mundo. Essa é a nossa função. Por que nossa, a coisa está cada vez pior, né? Fica para nós a responsabilidade de dizer, não, o mundo sempre melhorou pós-crises. Sempre foi assim. Mas sempre depois das crises tiveram grandes avanços em toda a sociedade. Então a coisa está difícil, mas eu estou me preparando porque depois a tempestade, o que vem é sempre coisa boa. Porque senão, de que vale nos alimentarmos da fonte da doutrina espírita, se lá fora o primeiro comentário vulgar nos rouba tudo isso? Que vantagem existe? Então, a única maneira de nos comportarmos adequadamente para não ficar vítima das variadas ondas fluídicas do mundo lá fora é ter a consciência de que se nós recebemos a doutrina espírita, compete a cada um de nós fazer com que isso renda frutos. A quem mais é dado, mais será cobrado. Aí você imagina a cena assim, ó. Assim, nossa, eu acabei de sair do centro, eu estava bem lá, encontrei fulano de tal, ele começou a reclamar, fiquei até triste. Não é assim? Não, isso é inversa. Você acabou de sair do centro, estava alimentado, animado, os espíritos viam que tinha alguém abatido, levou até você, para que você o animasse. Sabe o que aconteceu? Ele te desanimou. Escolha. Isso é uma escolha. O tempo todo nós vamos fazendo escolhas. É semelhante quando alguém fala assim, isso vocês já viram. Então, sabe, eu não frequentava o centro, não conhecia a doutrina espírita. Conheci o espiritismo, a coisa piorou. Já viu isso ou não? Muito bem. Se tiver uma visão um pouco mais ampla, vai perceber a presença da bondade divina. Porque não é assim, ó. É porque a tua vida ia piorar. Então, antes de piorar, eles te apresentaram a doutrina espírita. Para te dar força. Para que ver sempre sob a ótica negativa? Porque as provas e explicações iam vir, de qualquer forma. Pela bondade divina, você conheceu a doutrina espírita. Antes que piorasse. Então é dentro dessa reflexão que nós vamos falar, e aí? Você vai querer influenciar ou vai querer ser influenciado? Porque os espíritos estão aí, todo mundo procurando sintonia. Todo mundo procurando como se adequar. E os espíritos da mesma forma, hein? E os espíritos da mesma forma. Quando falamos em trabalho mediúnico, nós estamos... Você acha que os espíritos não poderiam, não gostariam de ter reuniões sólidas para trabalhar? Só que existe uma questão natural de atração, onde alguns grupos são tão pálidos que pouco servem. Eu tive contato com um grupo mediúnico há muitos anos, era jovem, e aquilo não achei a menor graça, porque as mensagens eram mais ou menos assim. O Espírito se manifestava e falava, hoje eu vim trazer a bandeira branca da paz. Eu vi aqui, né? Teve outra comunicação, toda cintilando mais ou menos assim. Mensagens pueris, doces. Passou 20 anos, aí eu já tinha estudado, eu já sabia mais. Fui visitar o mesmo grupo de trabalho, e as comunicações eram assim. Vem trazer a bandeira branca da paz. Falei, gente, essa bandeira não deixa que eu trago mais rápido. Não é possível, gente. 20 anos. Então, se os espíritos não queriam um grupo mais amadurecido, que eles pudessem trazer, usufruir disso, desse trabalho sério, para comunicações mais sérias, mais sóbrias,
Como é que você pega um grupo nesse estado e traz espíritos que desencarnaram na guerra, em condições de extrema dor e angústia? Não tem condição. Então a gente fica brincando de ser espírita, cintilando na superficialidade, não abraçando verdadeiramente a causa, porque abraçar a causa espírita é estar comprometido com ela o tempo todo. É como dizer assim, ó, eu aprendi sobre tal tema e saio daqui para influenciar o mundo. Ide e pregai. Ele não está falando para palestrantes, padres, pastores e sacerdotes, para todo mundo. É para que cada um tenha acesso ao Evangelho e vá pregar com a própria conduta. E até fale se for necessário. Mas antes de tudo, com a própria conduta. Porque quando nós não tomamos para nós a responsabilidade de sermos divulgadores daquilo que encontramos, aí nós saímos do campo daqueles que influenciam e passamos a ser os influenciados. Então tudo é combinação de fluido. É igual quando a mãe fala assim, o filho dela pega um caminho tortuoso e ela fala assim, viu meu filho, o que ele fez? Se envolveu com droga, se envolveu com roubo, se envolveu, fala uma tristeza qualquer, assim, mas eu sei o que é. É o filho da vizinha. Aquela companhia, meu filho não era assim, é o filho da vizinha. Sem saber que o filho da vizinha está falando assim, sabe o que é aquilo? É o filho da vizinha. Nunca é o nosso. É sempre o da outra. A mesma coisa acontece. Agora o seu filho está andando com o filho da vizinha por quê? Ligação fluídica. Atração fluídica. Por culminarem os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, comungarem, divulgarem. Porque com relação aos espíritos inferiores, existe uma coisa que nós confundimos muito. E aí nós ouvimos falar assim que fulano e tal teve esse comportamento porque os espíritos te perturbaram, é obsessão. E nós temos até fora do meio espírita e outras religiões que também adquirem, entendem a influência dos maus espíritos, e dizem, fulano fez isso, mas não era ele, era o diabo, era o espírito perverso. Mas uma regra é única, imexível. Espírito nenhum inventa sentimentos no seu perturbado. Isso não existe. Por exemplo, um homem absolutamente honesto, não há obsessor que o faça roubar. Há de existir dentro da personalidade da vítima, do perturbado, alguma falência moral, que o espírito perturbador identifica e insufla, aumenta, dilata, estimula, mas está nele. Está nele. Então todas as nossas falências morais nos deixam abertos para todas essas questões que já estudamos hoje. Mas sempre a gênese do mal está no indivíduo. Eles descobrem uma fraqueza moral minha e a dilatam, insuflam. Então o tempo todo as nossas ligações são feitas por atração. Nós desenvolvemos uma obra que até está aqui, seu desejo é uma ordem. E dentro dela nós estudamos uma coisa interessante. Porque nós ficamos tão treinados e condicionados a falar uma coisa e a fazer outra, que no final o que atrai as coisas para a sua vida não é o que você está falando mais, é o que você no fundo deseja com fervor. Porque 2016 nós já somos educados o suficiente para ter um vocabulário treinado de paz, amor, facilidades, em promover o bem. Só falamos um vocabulário bom e estamos atraindo coisa ruim, alguma coisa está errada. É porque nem sempre aquilo que nós desejamos é o que falamos que desejamos, é o que verdadeiramente desejamos. Nós temos um vocabulário pronto, armado, estruturado, e por um outro lado, no foro íntimo, vibramos por outra coisa. Então nós acabamos atraindo situações contrárias àquilo que nós pregamos. Aí quem olha de fora a gente fala assim, você viu fulano e tal? Tão bonzinho. Por que só acontece coisa ruim com ele? Porque bonzinho está dando a casca. E ele não atrai aquilo que a casca mostra, mas aquilo que o seu interior mostra, conduz, vibra. Então é fundamental entender essa questão de que nós somos influenciados o tempo todo, mas também influenciamos.
é tomar posse se queremos uma coisa ou outra. E na questão 38 do Livro dos Espíritos, existe uma questão interessante também, que mostra a amplitude da vontade para como Deus criou o universo. A pergunta é profunda. Como que criou tudo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Deus determina e a natureza se opera em estruturar aquilo que Ele determinou. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, Criador em plano maior, o homem, co-criador em plano menor. Da mesma forma, qual é a sua vontade real? Não fala aquilo que nós estamos treinados a dizer. Qual é a sua vontade real? Está lá dentro. Porque existe uma divergência do que nós falamos e que verdadeiramente queremos. Por exemplo, você não conhece gente que fala assim, ó, o importante é ter saúde, viu? Ah, não, a coisa mais importante da vida é ter saúde, sabia ou não? O importante é ter saúde, é ou não é, espírita? Aí o indivíduo fuma e bebe inveteradamente. Não viu isso não? Outro fala assim, ó, ai, queria tanta paz do mundo. Muito importante a paz do mundo, não é, irmão? A paz do mundo é tão... Vocês querem a paz do mundo ou não querem? Só que andando ele para ali, ele fala mal de um, lá ele fala mal de outro, lá ele fala mal de outro. Onde ele passa, ele faz uma intriga. Ele vai estar dizendo o que é a paz do mundo. Então a questão é, o que nós falamos constrói a nossa personalidade. Os espíritos têm acesso ao interior, e os fluidos também são modificados por ele. O que a gente quer de verdade? Porque senão, vamos colher da doutrina espírita, senão a superficialidade. Há uma expressão das mais interessantes que eu creio no que tange a perturbação espiritual, que quando os espíritos perguntam a Kardec se existe realmente essa, Kardec aos espíritos, desculpe, essa obsessão a ponto de o indivíduo ter a sua vontade e o seu pensamento paralisados. Existe isso? Ele diz sim. Porém, esse é o tipo de dominação que não se opera jamais sem a participação daquele que a suporta. O indivíduo perturbado tem contribuição. Ele deseja de alguma forma, ele deseja de alguma maneira, nem que seja na intimidade, por concepções equivocadas, entre elas. Sofro, estou pagando. Muito tempo a gente ouviu isso, não é? Que a gente sofre porque está pagando. Então a gente vai cultivando essas ideias. Eu já ouvi palestra dentro da casa espírita, onde o companheiro na palestra pública disse que quando a mulher apanha do marido, ela tem que ficar mesmo, porque é o karma dela, então ela tem que ficar até o final. Esse tipo de conceito que não pode ser sustentado sob uma ótica doutrinária, vai nos projetando para ser, sabe o quê? Infelizes, tristes, abatidos, à prova das provas, das dores. É por isso que eu tenho muita cautela também, como já foi dito pela Beth, com alguns livros que cantam a beleza do submundo espiritual. Livros que falam de trevas, dores, dragões, escuridão, sabe, abismo. Isso nos encanta. Sabe por quê? Porque o céu que desejamos não temos nem ideia como é que é. Mas o pezinho na lama todo mundo já pisou. Então a gente tem uma familiaridade com esse negócio, não é? A gente gosta dessa coisa. Então nós somos muito mais suscetíveis à influência inferior do que superior. O que também dá para ser explicado fácil, quando nós falamos sobre fidelidade espírita, essa tendência nossa com os espíritos inferiores é muito fácil de ser explicado. Quer ver? Vou dar um exemplo clássico aqui. Espírita, descreve para mim como que é o céu. Como que é o céu? Falta, não falta? O máximo que a gente chega? Um gramado, uns coelhinhos branquinhos pulando de um lado para o outro, no outro canto uns anjos lá sem assunto, porque não pode falar mal dos outros, falta assunto. É o céu, não dá, o que mais? Sei lá, né? Agora, se ajeita na cadeira, espírita. Incomoda, encosta, o assunto agora vai.
descreve para mim o inferno. Ali tem quadro descrevendo o inferno, tem livros, né? A gente sabe com detalhes, é choro, ranger de dentes, aquela tristeza, aquele monte de gente conhecida, escuridão, dor para todo lado. A gente descreve o inferno com precisão. É por essa razão que nós ficamos, por já ter passado por experiências dolorosas. Olha o nosso currículo. Nosso currículo é terrível. Nosso currículo tem guerras mundiais, escravidão, Santa Inquisição, nazismo. Aí fala de amor, de paz, a gente acha bonito. Mas na vida prática fala, não, que a realidade é outra. Não, não é assim não. Pois é, querida. Então a questão é, os fluidos estão aí, nós vamos mais influenciar ou vamos mais ser influenciados? Que essa é a escolha. É todo mundo se toma posse da mensagem e quando todo mundo fala assim, gente, a vida está com muito problema, essa crise não acaba nunca, isso é um inferno. Você que está passando pela mesma coisa, respira fundo e fala assim, vamos manter a confiança, que hoje está em crise, mas amanhã não vai estar. Porque alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que fazer. Os Espíritos encaminham você para um lugar de conflito só para você dizer uma frase. E sabe o que você fala? Gente, onde vai? É o mesmo problema, né? Então eles estão mandando você para alguém falar alguma coisa diferente. Você quer influenciar ou ser influenciado? Escolha. Deus criou o mundo pela sua vontade. E pela nossa vontade nós podemos criar pelo menos o nosso mundo, a nossa volta. É olhar todo mundo se matando dentro de casa e falar, pessoal, calma, vamos ter confiança. Alguma voz há de se levantar no meio desse torpor todo. Porque tem crise? Tem, eu entendo. Mas cá entre nós, hein? Quando não teve? Pode até ser que quando estava melhor para mim, estava pior para ele. Depois melhorou para ele, ficou pior para mim. E quando não tinha guerra, tinha peste. Quando não tinha nem guerra nem peste, aí tinha fome. Quando não tinha fome, nem guerra, nem peste, começou, apareceu, e assim vai indo. A vida sempre vai nos desafiar. E quem não entender isso não vai saber a diferença entre ser infeliz e ter prova. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a questão é, vivo no oceano de fluidos, vou deixar que me influencie, ou vou trabalhar para o Cristo, influenciando onde Ele quer que eu passe? Já se todo mundo toma isso como bandeira pessoal, eu fui no centro espírita, isso implica que eu devo sair daqui dividindo, multiplicando, transformando o que eu colhi, porque senão não muda nada. Nós ficamos aqui praticamente 2 dias e daqui 10 minutos acabou, e daqui 10 minutos o pessoal está assim, gente, que inferno de frio, não mudou nada. E só vale a pena estar aqui se amanhã Uruguaiana amanhecer de maneira muito estranha. Um grupo de pessoas inabaláveis, onde chove, cai tempestade, vai gelo, pessoal, vamos confiar, gente, que o sol sai. Muita gente vai achar que a gente é louco, mas já acham. Então dá uma razão justa para eles acharem, né? Confiar na vida. Porque quando nós falamos em prova e expiação, a gente fala isso tanto que perde o sentido de que isso significa. Porque assim, gente, o que eu sofro? Você está onde? Prova e expiação. Reclamar de sofrimento de mundo de prova e expiação é igual reclamar que o gás acabou justo na hora de fazer a comida. Mas você usa em outra hora? Sempre o gás vai acabar na hora de fazer a comida. E sempre em mundo de provas e expiações vai ter o quê? Prova, 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 para descansar, expiação. E o mais importante é não achar que isso é uma visão pessimista. Não é uma visão pessimista. E há na literatura espírita uma passagem interessante onde alguns cristãos eram levados à arena de Roma para serem submetidos à fogueira, ao flagelo, aquilo que os amigos sabem. Mas há um deles em particular estava preso naquelas carroças, né? Que era uma carroça feita de uma grade de prisão.
Ele está entrando e pela primeira vez ele tem contato com o Coliseu, aonde ele morreria, para que as pessoas à volta se divertissem. Quase igual acontece com os rodeios hoje. Nós rimos da dor. E aí quando ele vai entrando prisioneiro para morrer no Coliseu, que ele olha aquela construção monumental que até hoje nos encanta, como é que conseguiu fazer aquilo? Ele começa a sorrir. E um dos soldados fala assim: "Você é louco. Você veio aqui morrer e está sorrindo." Ele sorri e diz assim: "Se Deus dá isso para vocês que são maus, imagino que Ele não reserva para aqueles que o amam." A questão é, o mundo é assim mesmo, é prova e expiação, não se assusta não, né? Não devia causar isso. Na prática é assim: você sai agora do centro do nosso evento, você vai para a sua casa, na porta da sua casa você para e fala: "Gente, ó, vou entrar em casa agora, o pessoal que está aí dentro não estava onde eu estava. Eu estou alimentado de bons frutos, eu que tenho que levar para eles, não posso esperar que eles venham me receber." Aí você abre a porta, põe o pé na sua casa, dentro da sua casa, o marido, o filho, acho que alguém fala assim: "Até quem te lembrou que tem em casa, 2 dias fora, achei que não vinha mais." Aí você lembra: "Não, alimentado, a função de transformar o ambiente sou eu." Aí você responde: "Boa tarde para vocês também." É assim. Ou nós tomamos para nós a posse, a responsabilidade de caminhar transformando o caminho que fazemos, ou a gente vai ser a vítima e vamos ficar vulneráveis à influência das outras pessoas. Isso não nos leva a lugar nenhum. Mas eu comecei a falar dessa explanação que eu acho notável, que é a cura da mulher com hemorragia, né? E dentro dela existe uma explicação interessante. Eu não sei se estava todo mundo aqui, mas ela tinha uma hemorragia, não curava nunca, não tinha jeito. Ela põe na cabeça: se eu tocar a roupa de Jesus, curará. E assim fez. Foi. Mas imagina uma mulher franzina, já idosa, com problema de hemorragia há muito tempo, estava fraca. Chegou lá, uma pequena multidão à volta de Jesus, o que era natural. Ela estica a mão bem no meio de todo mundo, pega na pontinha da roupa de Jesus, e a narração do Evangelho depois é especial. Especial. Jesus diz assim: "Quem me tocou?" Os discípulos: "Mestre, vai saber. Esse monte de gente empurrando aqui, que não chegava." Não. Tem só uma palavra: "Alguém me tocou em especial." Sensacional. Alguém me tocou em especial. E o Evangelho ainda diz: "Porque Jesus sentiu a virtude que dele partira." A mulher fala: "Nossa, vai chamar atenção." Ajoelha e diz: "Sou eu, Senhor." Achando que ia reprimir. Observe que Jesus nem sabia quem era. Ele não tinha intenção de beneficiá-la. "Fui eu, Senhor." Ele diz: "Então levanta-te, estás curada, a tua fé te curou." Kardec faz uma análise, que nós vamos ler, tirando do item 11, das curas na perda de sangue na Gênesis. Diz o seguinte: "Essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra," Jesus disse, "são significativas. Exprimem," diz Kardec, "o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente." Movimento fluídico de Jesus para a doente. Ambos, Jesus e a doente, experimentaram a ação que acabava de produzir-se. E é de notar-se que esse efeito, de novo, tudo é efeito, não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Eu não tinha intenção de curá-la. Nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Ou seja, ela tirou de Jesus. Ela tirou. Ela conseguiu absorver dele aquilo que ela necessitava. Legal ou não? Sintonia. Agora,
Lembra que nós fizemos a oração inicial? E então nós qualificamos uma grande quantidade de fluidos que está sobre nós? Tira o que você precisa. Ela tirou. Tira o que você precisa daí. Está esperando aí. Então nós estamos no oceano de fluidos. Porém, continua a explicação de Kardec. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, o princípio espiritual, o princípio vital. Ele entra, banha o nosso corpo e vai organizando tudo que está desorganizado, a fim de repará-lo. Pode então, o grifo é meu, presta atenção, pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, passe, ou atraído pelo desejo ardente do doente, pela confiança, uma palavra, a fé do doente. Como é que nós podemos ter acesso a essas vibrações, a esses fluidos todos? De duas maneiras. Ou ser dirigido sobre o mal, é um passe. Mas o que mais nos interessa agora, porque passe todo mundo sabe. Ou atraído pelo desejo ardente do doente. É você estar doente, estar no ambiente da casa espírita, não se tomar parte, você acreditar que nós estamos mergulhados no oceano de fluidos, de pessoas orando, pedindo, espíritos amigos aqui, e nós absorvemos pelo desejo da nossa vontade, porque eu creio que ir à casa espírita não faz com que ninguém saia sem ser atendido. Eu creio. E essa minha crença, a fé do doente, estabelece a ligação fluídica. Aí nós absorvemos do ambiente. Mas a gente não entende isso para bem, mas para mal entende. É ou não é, filho? Nunca falaram para vocês assim? Nossa, fui no cemitério ontem, saí tão carregada. Coisa boa você não pega, né? Fui na casa da minha coisa, no velório, saí tão carregado. Ligação fluídica. Nós já temos uma ideia pronta de que esses lugares nos agregam coisas ruins. Nós já temos para uma realidade particular, que esses lugares trazem coisas ruins. Aí a gente vai e realmente fica ruim. Agora, você imagina se nós pensarmos assim, eu vou num... Que bem interessante. Você que é sensível, quando você vai a uma penitenciária, como é que você se sente? Bem ou mal? É uma armadilha a resposta, né? Que por um lado, é um ambiente muito triste. Provas difíceis estão ali. Mas tudo é visão individual. Aí existe uma passagem onde o Chico estava visitando uma penitenciária, ia fazer palestra para os detentos, e um dos integrantes lá, do grupo lá, para puxar assunto, conversa fútil, né? Conversa à toa, só para quebrar o silêncio, falou assim: ei, Chico, hein? Esse ambiente aqui, penitenciário, deve estar assim de obsessor, né? Cheio de obsessor. O Chico falou: não, está cheio de mãe. Os obsessores já acabaram o que eles têm que fazer quando o cara chega aqui. Porque está cheio de mãe. Questão de ponto de vista. Aí uns vão lá e sintonizam com o obsessor, outros vão sintonizar com as mães. Ponto, acabou. Simples assim. Como viver num mundo cheio de fluidos? Tome posse da sua vontade, tome posse do seu pensamento e escolha a que você vai ligar-se. Você quer se sintonizar com o quê? Com o bem ou com o mal? Com os animados ou com os desanimados? Com os abatidos ou com os... É uma escolha, porque eles existem. Eles existem. Estão em toda parte e é justamente por essa conduta singular que nós vamos conseguir ter um dia a nossa identidade particular. Por exemplo, esse trabalho, assim como a mediunidade favorece um campo de estudo, de conhecimento pessoal muito grande, já bem exposto pela Beth, a palestra também. Nós mergulhamos nos fluidos de cada casa espírita, de pessoas diferentes, de culturas diferentes, e se você não for construindo a sua vibração independente de, você fica vendido. Tem lugar completo, você não sai. Tem lugar que não rende, acaba o assunto e sobra tempo. Aí em outro lugar, você acabou o tempo e tem assunto. E essa facilidade, essa complicação,
É uma comunicação fluídica, absolutamente inconsciente, discreta, sutil, mas que comanda a nossa vida. A partir de agora, você vai escolher influenciar ou vai escolher ser influenciado? Porque os influenciados não têm nem mesmo a capacidade de escolher se vai ser feliz ou não. Depende das pessoas. Isso é tão cultural que a gente até gosta, é ou não é? O amor é a maior força da vida. A maior. E nossa falta de habilidade de lidar com ela é tão grande que você olha os apaixonados, parece tudo obsessivo. Já viu isso ou não? Eles ficam assim, nossa, se você morrer eu morro, viu? Ah, se você sumir da minha vida, acho que eu me mato. Ó, sem você eu não sou nada. Né? Sem você eu não sou ninguém. E você fica olhando, fala assim, gente, vou internar os dois. Porque o processo é grave. É a nossa visão de amor. Só que isso é dependência, isso nos põe para baixo, isso nos tira. Deve ser diferente. Senhor, eu me basto, mas escolhi viver com você. Porque quando eu escolho você de companhia, isso me faz livre. Quando eu preciso de você, isso me faz escravo. Eu sou o sol da minha vida, mas viver com você é mais agradável. Eu posso viver sozinho, mas escolhi estar com você. Isso me faz livre. Quando nós ficamos escravizados uns aos outros, isso não é amor. Muito pelo contrário. Tanto é que entramos para os caminhos das patologias. Então voltamos à questão, quer se sintonizar com quem? Aí um dia fala assim, nossa, acho que eu tenho um dedo podre para escolher parceiro. Não acerto um. Assim, oh, meu querido, não é o dedo que é podre, é o pacote, né? É o pacote aí. Porque muitas vezes, sabe o que o outro representa? O nosso companheiro, nossa companheira? Ele externa, ele espelha a nossa condição interna. Né? Nós somos insatisfeitos e queremos atrair alguém na mais absoluta sanidade mental. Né? Quem que nunca dizer? Ah, eu não casei não, viu? Porque eu estou esperando achar a pessoa perfeita para mim. Mas você é perfeito? Ah, também não, né? A gente não quer ser perfeito, mas quer um companheiro perfeito. Então, as nossas definições são variadas. A gente vive angustiado e triste e atrai quem para companheiro? Alguém que vive dentro da mesma zona de entendimento. Conclusão. Sabe como será um dia a nossa escolha adequada de um companheiro? É o dia que a gente conseguir ser feliz sozinho, estar bem sozinho, ser independente, livre. Aí vamos atrair também alguém que vive dentro da mesma situação, onde ninguém precisa de ninguém. Nós escolhemos caminhar juntos. Aí é liberdade. Os fluidos nos libertam tanto quanto nos escravizam. E ele conclui na mesma questão. Uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui, põe a corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Quem não acredita nos benefícios de estarmos aqui, não acredita nos benefícios que essa movimentação fluídica traz, nos benefícios do passe, não adianta recebê-lo, que criamos uma força de inércia. Aí o indivíduo fala assim, gente, eu estou fazendo tratamento no centro, faz 1 ano e não melhoro. Então para de olhar para o centro e olha para o teu coração. Por que os fluidos existem? Eles existem. Por que é que você se coloca de maneira refratária? Nós não podemos ficar procurando culpados, temos que olhar para dentro e saber aquilo que nos cabe, aquilo que nos compete, qual é a nossa parte, a nossa participação dentro desse grande projeto de caminharmos construindo a nossa realidade. Portanto, respondendo à questão que é tema da nossa reflexão, como viver num mundo de fluidos e vibrações tão diferentes, a questão é: escolha
sempre, com força da tua vontade, com força dos teus pensamentos, que você vai querer caminhar pela vida, influenciando aqueles que encontra ou sendo influenciados por eles.